Jennifer está nua em uma noite quente de lua cheia na janela de seu quarto. Sem saber, ela é observada por uma figura misteriosa que segura um binóculo, usando luvas de couro pretas e um chapéu e uma capa de chuva da mesma cor. De repente, surge uma navalha que é iluminada pela luz do luar. Sejam todos bem-vindos ao sombrio e fascinante universo de Mondo Giallo. Olá a todos, boa noite, buonasera a tutti. Eu sou Marcelo Carrardi, eu sou jornalista, crítico de cinema, sou editor do canal Cinema Ferox do YouTube, sou pesquisador de cinema de gênero, principalmente, sou colecionador de filmes em Blu-ray e DVD, apoio o colecionismo e a partir de hoje vocês vão contar com episódios desse novíssimo podcast de minha autoria, que é o Mondo Giallo, e nesse primeiro episódio nós já vamos falar sobre algumas observações básicas sobre o que é o giallo, o que é o subgênero do horror italiano por excelência, que é o giallo. Mas então, crianças, como eu falei, eu sou jornalista e crítico de cinema e eu sou completamente apaixonado, fascinado pelo cinema italiano de um modo geral, principalmente por seu cinema de gênero, né? Seus filmes policiais, seus filmes de horror, seus thrillers, seus filmes que nos levam a mundos desconhecidos, a universos desconhecidos, sombrios, estranhos, né? E é um mundo fascinante, esse mundo do cinema de gênero italiano. Tem milhões de coisas, milhares de diretores de filmes, de histórias. Eu pretendo compartilhar isso com vocês, tendo como ponto de partida o giallo, que, como eu falei, é o subgênero do horror cinematográfico italiano por excelência. Ele tem toda uma origem literário-cromática, vamos dizer assim, que eu vou começar a falar com vocês a partir de agora. Então, giallo em italiano é amarelo, giallo, giallo no singular, e quando for falar no plural é gialli. Deixo bem claro isso para vocês poderem acompanhar bem a minha fala durante esse primeiro episódio do podcast. E tudo começou com os livros, né? Os livros giallo, os livros amarelos da editora Mondadori, que lançou livros com histórias, a maioria delas sobre assassinos misteriosos. Normalmente as vítimas são mulheres, eles são assassinos em série e tem que se descobrir a identidade do assassino aqui e ali, e os autores eles colocam usam uma série de subterfúgios, né, literários para colocar a culpa num e no outro e deixar você pensando quem é o assassino, quem não é. E esses livros tinham uma capa amarela, como eu falei. No centro tinha uma figura relacionada à história, uma ilustração, e em cima o título. É mais ou menos nesse modelo que a Versátil Home Video lançou a coleção Giallo, né, que são os estojinhos amarelos com uma ilustração do filme principal do box e escrito Giallo, da volume 1, volume 2, estão no volume 12, se não me engano agora. Esses filmes, eles têm toda uma relação com o cinema noir também, porque os filmes noir, eles são baseados nos livros de capa preta, principalmente que eram lançados na França. Preto, escuro é noir. Então, a partir dos anos 40, 50, começaram a lançar os filmes noir, que eram baseados nesses livros de capa escura, ou seja, escura, noir francês. Então, tem a mesma origem, né, literária e cromática, tanto os filmes noir clássicos, né, que Hollywood criou uma filmografia gigantesca, também rica, muito interessante, muito forte, e na Itália também os filmes giallo, que eram baseados nesses livros de capa amarela. Um dos dos diretores que colocou as pedras fundamentais dessa questão do giallo no cinema é o nosso queridíssimo Mario Bava. O Mario Bava, principalmente em 63, ele começou são 3 filmes fundamentais do Bava que podem nos falar muito a respeito do que é o giallo no cinema italiano. Tem um episódio do filme em 3 segmentos, o I Tre Volte della Paura, as 3 Máscaras do Terror, ou Black Sabbath nos Estados Unidos, que tem um dos episódios, principalmente na versão original italiana, o primeiro episódio se chama O Telefone, e ele já vai trabalhar com essa
atmosfera de mistério. Tem uma mulher que é muito bonita, que tá num cenário muito bem iluminado, tudo muito bem estilizado visualmente, muito rico, né? O Bava visualmente é um diretor de muita riqueza nas cores, nas sombras, na composição dos cenários e tudo. E ele já mostra uma mulher que começa a receber telefonemas estranhos, tem uma voz estranha do outro lado da linha, e ele já cria toda uma trama de mistério. E isso seria um pequeno drops, né, do que viria a se tornar os filmes de Ali depois, logo depois, em seguida. Porque já em 63 tem 2 filmes dele que são básicos: Os 6 Mulheres para o Assassino, O Seidone per l'Assassino, o Blood and Black Lace, que é um filme que trabalha no universo da moda, no ateliê de costura. Ele tem um clima kitsch muito acentuado. Ele tem uma cena muito antológica, que é um assassinato numa banheira, que uma das modelos que faz parte do tal salão de moda, da casa de moda que é retratada no filme, ela tá na banheira com os olhos arregalados e ela é muito bonita. Então tem o azul da água em torno e começa a surgir uma formação com sangue, e é muito forte. Essa composição toda é muito forte visualmente. E o Bava conseguiu nesse filme colocar a coisa dos assassinatos em série: uma morte, 2 mortes, 3 mortes, o que mais tarde vai reverberar lá adiante no slasher. Mas voltando, então, tem essa cena específica da banheira, que ela vai ser replicada mais tarde no Prelúdio para Matar, do Dario Argento, né, o Profundo Rosso, o Deep Red. E também tem uma cena muito forte, muito estilizada na banheira. E bem depois, no Halloween 2, vai ter também uma mesma cena de uma morte na banheira, com toda o enredo, a estrutura do roteiro em cima da construção dessa cena de assassinato. É uma cena muito forte, muito emblemática. E ela tá na abertura do filme Matador, do Almodóvar, que nós vemos um sujeito que ele vai se descobrir depois que ele tá se masturbando, vendo cenas de filmes violentos. E ele tá vendo justamente essa cena da banheira, do filme do Mário Bava, e ao mesmo tempo tá vendo cenas do filme Blood Moon, do Jesus Franco, que é um slasher que o Jesus Franco fez em 1980, que virou videonest depois, que tem a famosa cena da Serra Circular. Então, só nesse pequeno fragmento desse filme do Mário Bava já tem toda essa cadeia de influências, né, que vieram depois. E os 6 Mulheres para o Assassino, ele tem essa coisa de contar uma história de uma série de crimes misteriosos. Nós não sabemos quem é o assassino está mascarado, e só vai se descobrindo da grande revelação do final do filme. Mas, além desse filme de 63, que teve um filme, aliás, bastante gráfico na questão da violência para a época, e visualmente arrebatador o filme, que é em cores, mas justamente um filme que ele fez em preto e branco, que é A Garota que Sabia Demais. Aí a coisa vai para um outro caminho. Ele utiliza a fotografia em preto e branco de uma maneira muito bela, muito incrível, os contrastes de cor. Na parte final tem uma cena que tem uns tiros que faz vir uma luz por trás de uma porta. É uma coisa antológica. Tem cenas antológicas desse filme que o Mário Bava criou, e é um espetáculo de fotografia em preto e branco. Nós vemos a história de uma jovem, a Nora, que ela vai pra Roma e ela acaba se envolvendo numa trama que tá ligada ao assassino do alfabeto, que é um assassino em série que a polícia tava caçando. Começa tudo numa noite, tem uma tempestade. O John Saxon, que faz o Marcello, que é o interesse romântico dela e o par dela no filme, tá presente de uma maneira muito marcante. O John Saxon é um dos atores mais cultuados, né, do cinema, do Eurocult, Euro-horror, Eurocult, como se começa a chamar, ou o cinema italiano de culto, né, esse cinema giallo, cinema de mistério, gótico e afins. John Saxon, que tá participa de filmes desde Como a Hora do Pesadelo, até ele tá no Tenebro, do Dario Argento também. Ele é um ator que tá em vários filmes, em várias tramas, até no Canibais do Apocalipse, do Humberto Lenzi. É um ator super versátil, tem uma filmografia gigantesca, e ele já tá nesse filme, que tem essa coisa do preto e branco muito bem trabalhado pelo Mário Bava. Uma coisa impressionante como ele conseguiu trabalhar as cores, né, primárias do cinema, que é o preto
branco, né? De uma maneira tão criativa. É um filme muito legal. Gosto muito da Garota que Sabia Demais. Os Seis Mulheres para o Assassino e A Garota que Sabia Demais são filmes obrigatórios para você entender o que é o giallo no cinema, mas a questão da raiz da coisa. Sem esquecer O Telefone, o episódio do Black Sabbath, do Entre Voces de la Paura. Começou, que já plantou as sementinhas lá no início, né? Que já podemos falar que é o primeiro grande registro do que seria um filme giallo, né? E por aí vai, né? O Bava influenciou muita gente. Futuramente, em outros episódios, vamos falar sobre filmes como o Bay of Blood, né? O Reazione a Catena, a importância dele pro slasher. E outros filmes também que se fizeram na Itália e que acabaram por construir, alicerçar, né? O que viria a ser o slasher nos Estados Unidos. Vai ter um episódio bem específico sobre isso. Agora nós estamos falando do início, né? As raízes, as pedras fundamentais, entendeu? E é interessante isso, essa questão do amarelo. E falando em amarelo, vocês já devem ter visto, o título desse primeiro episódio é O Amarelo é a Cor do Medo. Por quê? Tem um documentário, quando foi comemorado 100 anos do cinema, teve muitas mostras e filmes específicos, isso e aquilo. Teve uma série do canal Arte da Europa, com diretores mostrando como seria o futuro e bababá, que seria a virada do milênio e os 100 anos do cinema e como arte já tinha um século. Existe um documentário chamado 100 Years of Horror, 100 anos de horror no cinema, apresentado por ninguém menos que Christopher Lee, nosso eterno Drácula, né, da Hammer, um dos atores mais fantásticos, mais incríveis que já existiu na face da Terra, uma máscara poderosa, que rosto, que homem poderoso, que homem marcante, que documento é Christopher Lee, né? Então ele apresenta esse documentário falando dos 100 anos de horror. Procurem, eu não sei onde é que tá, onde é que tem o documentário inteiro, é uma série documental com vários episódios. Eu tenho um compacto de 2 horas sem um DVD, que é uma pequena amostra do que é essa série, que ele pegou desde as raízes, né, da chegada do trem, que seria o primeiro impacto, o primeiro filme assustador. O cinema já nasceu com essa coisa assustadora, né, que as pessoas achavam que o trem ia sair da tela, né, quando foi projetado a primeira vez. E então, o cinema já brincava com essa coisa do medo, né. E essa série, depois que ele dá toda essa introdução, ele vai item por item, fala de filmes de zumbi, fala de filmes de monstros, de criaturas, uma série de... Tem vários episódios. E tem um episódio que ele fatalmente vai falar do giallo. E citando um filme que é o Lisa and the Devil, Lisa e o Diavolo, Lisa e o Diabo, do Mário Bava, com Elke Sommer e com Telly Savalas, nosso eterno Kojak, nosso carequinha. Então, que é um filme que muitos apontam como a obra-prima do Mário Bava, o Lisa e o Diabo. Eu acho... É um belo filme, visualmente ele é muito interessante, é um filme estranho, de muitas estranhezas. Eu adoro essas estranhezas, essas coisas que tornam os filmes, assim, não muito acessíveis numa primeira vista, assim, que depois você vai pegar e começar a unir as peças que ele colocou, os enigmas que ele colocou no filme. E é um filme muito enigmático, Lisa e o Diabo. E nesse filme tem uma cena de um assassinato, que é com uma espécie de candelabro, e o Christopher Lee, com a voz dele, falando do Mário Bava, do giallo, que o giallo é amarelo. Ele falou: "The yellow is the color of the fear." O amarelo é a cor do medo. Então, daí que ele tirou essa coisa do amarelo é a cor do medo por causa dos filmes gialli italianos. E acabou sendo um giallo, acabou sendo um termo também usado no qualquer filme de horror italiano. Tem lugares que você acha até Suspiria, por exemplo, da gente como giallo. Mas giallo mesmo é o que eu estou falando aqui, da questão que veio dos livros lá da editora Mondadori, de capa amarela, que originaram os filmes, que são, na sua grande maioria, histórias de mistério, de assassinos misteriosos, e esses assassinos estão vestidos, como normalmente tem um chapéu, as luvas de couro pretas, sempre, a capa de chuva também escura, eles observam binóculos, eles normalmente têm uma navalha, eles têm todo um figurino, um uniforme, assim, que é seguido à risca nos outros filmes, na grande maioria dos filmes. Então, é isso, né, o giallo é isso, é um assassino misterioso, de luvas pretas, segurando uma navalha, e ele observa a sua vítima ao longe,
monge. E por que ele está matando? Tem um motivo, existe algo, existe um mistério. E nós vamos falar sobre muitos desses filmes nos próximos episódios. Então é isso, né? Agora já sabe por que o amarelo é a cor do medo, né? Isso, a frase dita pelo nosso querido Christopher Lee. Um dos autores que alicerçou também tudo isso, inicialmente usando o formato do thriller, mais especificamente do que um filme diálogo convencional, com assassino, vítima, mistério, revelação do assassino, trabalhando com outro universo que depois iria replicar nos filmes de Giallo, é o nosso querido Umberto Lenzi. Mas Umberto Lenzi, que é considerado o pai dos filmes de canibal italiano, sim, ele é o pai dos filmes de canibal italiano. Falaremos sobre esse subgênero futuramente, mas daqui no momento quero falar sobre os primeiros thrillers de mistério do Umberto Lenzi, e que depois viraram de filmes de Giallo. E tem um filme que é muito interessante, que é de 69, chamado no Brasil se chama O Louco Desejo, que em italiano é Orgasmo. É um filme muito interessante, tem a Carol Baker, que vocês vão ouvir muito falar o nome dela. Eu pretendo fazer também um especial só sobre esses atores mais emblemáticos dos filmes de Giallo. Tá a Carol Baker, tá o Lou Castel, que é um galã francês, um homem muito bonito, e outra menina lindíssima, Colette Descombes. Desculpe, meu francês macarrônico aqui. Colette Descombes, linda, de cabelinho curto. E esse casal, de atores franceses, eles vão seduzir essa senhora, que é a Carol Baker, que é uma mulher milionária, vão enlouquecê-la usando subterfúgios sexuais, numa trama ousadíssima pra época, vai tornar ela psicologicamente escrava deles, até eles querem enlouquecê-la, até eliminá-la e ficar com a fortuna. Isso é um tema que vai ser recorrente, vai estar em outros filmes italianos na época, e até em filmes americanos também, filmes franceses, que depois vão ter uma evolução para o giallo, mas no início é esse thriller que trabalha com essa questão da chantagem, da loucura, e é sempre uma mulher muito rica, há sempre uma trama, ou um homem muito rico, e uma trama de assassinato, tentativa de assassinato, essas coisas assim misteriosas que compõem, né, esse tipo de thriller. E é muito interessante como a história se desenvolve. Tem uma cena antológica que ela tá em cima louca, Carol Baker louca, em cima do telhado da casa, uma coisa impressionante, demais. O Louco Desejo, o Orgasmo. Depois ele fez em 72 a Lâmina de Aço, Il Coltello di Giacchio, que seria a faca de gelo. Isso seria uma coisa como uma espécie de furadeira, aquelas lâminas que quebram o gelo. Tem uma coisa a ver com esse tipo de armamento aqui. Temos de novo a Carol Baker, daria ela batendo ponto de novo, maravilhosa. Temos o Alan Scott e a Evelyn Stewart. É uma trama que tem a protagonista é muda e tem uns crimes misteriosos. É um filme muito sombrio, é um filme que tem uma atmosfera incrível. Esse filme é muito legal. A Lâmina de Aço é muito legal. Il Coltello di Giacchio, de 72, do nosso Umberto Lenzi. Filmaço. Outro filme da época que eu pincei aqui, que também tem a Carol Baker, é o Tão Doce Quanto Perversa, né? Così Dolce, Così Perverse. É de 69, tem a Carol Baker, Jean-Louis Trintignant, grande ator francês, e a Erika Blanc, outra grande Eurostar, assim, uma atriz de culto, super lembrada pelos fãs de filmes de mistério, de filmes sobrenaturais, filmes de policiais, e desse universo de gênero, assim, do cinema italiano, principalmente. Ela fez vários filmes em outros lugares, na Alemanha, na França, na Inglaterra, mas a Erika Blanc também, então. E o Jean-Louis Trintignant é um grande ator, um ator emblemático francês, muito famoso, e eles estão nessa trama que também tem toda essa questão da sedução, do mistério, né? Existe uma fortuna, existe o que parece ser, o que não é, e aquele engano, aquele jogo de gato e rato que vai acontecendo durante o filme. É muito legal. Tão doce quanto perversa. Così dolce, così perverse. 69. Humberto Lenzi com a Carol Baker, também maravilhosa.
Vamos falar muito sobre a Carol Baker futuramente, porque vou ter especiais, assim. E é bem interessante. Agora, como filme giallo mesmo com todo a sua formatação clássica do Umberto Lenz, temos o maravilhoso Sete Orquídeas Manchadas de Sangue. Sete Orquídee Macchiate di Rosso. Que é maravilhoso, 72. Nossa, ela é uma mulher que ela sobrevive a uma tentativa de assassinato de um sujeito que é conhecido como The Half Moon Killer, o assassino da meia-lua. Porque ele deixa um pingente de meia-lua do lado dos corpos. Ele tem todo um simbolismo. E essa mulher ela vai continuar sendo ameaçada e vão continuar acontecendo crimes. Tem um assassinato que é na casa de uma pintora, e tem um lance que ele faz na montagem com os olhos que estão pintados num quadro. É demais a atmosfera que ele constrói em cada assassinato e como ele vai segurar o espectador até o final, até se descobrir quem é o assassino. Então ele fica... Como? Esse é o assassino? Sim, é bastante inesperado. É um filme que tem um suspense muito bem construído. É um filme incrível, o Sete Orquídeas Manchadas de Sangue. O Lenz mostra toda a autoria dele como diretor de filmes gialli. Ele tá maravilhoso como diretor desse filme. É um filme incrível. Tem até uma cena de uma furadeira. Ele é um filme bem legal. Eu gosto muito do Sete Orquídeas Manchadas de Sangue. É um giallo absolutamente clássico, obrigatório. Esse filme ele tem um elenco: Antônio Sabato, o Coppo Usci e o Pier Paolo Capone no elenco. E logo depois, em 74, tem um filme também estranhíssimo dele, que é o Spasmo, que é uma história muito intrigante. Casal que eles estão passeando, uma praia deserta, eles descobrem o corpo de uma mulher caído na areia, e daí dizem que ela tá viva. Depois no dia seguinte essa mulher some, no outro dia eles veem essa mulher numa festa. Tem toda uma trama, o que está acontecendo, o que é real, o que não é real, e há todo um mistério que é construído em cima dessa história. É demais. O Spasmo é bem interessante. Tem uma série de reviravoltas, o que é muito comum em muitos filmes gialli, né? A história tá de um jeito, vira tudo, muda tudo, daí você, meu Deus, que muda tudo de novo, e se você se confunde, é bem legal. A arquitetura dessa história, a estrutura do roteiro dos filmes gialli é uma estrutura muito rica em termos narrativos. Você vai vendo a história se desenrolar e tudo pode acontecer. É muito interessante. E é um subgênero que tem uma questão bastante interessante. É um subgênero que tem muitas mulheres assassinas, o que subverte toda a lógica do cinema de horror americano, onde normalmente a mulher é a vítima, né, em defesa, quase uma boneca, assim, meio abobada, meio, sabe, que fica perdida, sabe, na trama, fugindo do assassino aos gritos toda hora. Não, aqui tem muitas mulheres que têm a autoria dos homicídios e muitas mulheres que ajudam a descobrir, a participar da descoberta, né, da identidade do assassino. É muito interessante como as mulheres aparecem nos filmes italianos de horror de modo geral e nos filmes gialli em particular, né? É muito interessante mesmo. E esse filme ele tem o Robert Hoffman, a Suzy Kendall, que é outro nome emblemático do Eurocult horror, do cinema de culto europeu, do cinema de gênero italiano, francês, inglês, espanhol. Muita coisa era coproduzida. Normalmente a Itália ela nunca produzia sozinha um filme giallo. Sempre era uma coprodução com a Espanha, com a Inglaterra, com a Alemanha, com a França. Haviam essas coproduções. Por isso que se encontram atores de vários países, até na equipe técnica, né? Técnicos tanto da Itália como da Espanha, ou da França, ou da Alemanha, por exemplo. Muito comum. Ele tem Ivan Rassimov. Ivan Rassimov vai ter que ter um episódio só dele, que ele é um dos atores mais emblemáticos, mais carismáticos da história do cinema, assim, de todos os tempos, com o seu olho azul, que é um azul único, ultra expressivo. Ivan Rassimov, que é um dos ícones também dos filmes de canibal. Ele tá no primeiro filme de canibal que Umberto Lenz dirigiu, o Il Paese del Sesso Selvaggio, né, o Man from Deep River, ou Deep River Savage. No Brasil foi lançado nos cinemas como O País do Sexo Selvagem. Ele não foi proibido pela censura, não me pergunte por quê, porque às vezes acontecia isso, de um filme escapar e era lançado no cinema sem cortes. Mas
recentemente conhecido como Mundo Canibal. O Ivan Asimov é um dos ídolos desse subgênero do horror italiano, e ele tá em vários filmes com a Mimi Lai. Mimi Lai, maravilhosa, uma atriz chinesa. E ela tá, assim, em todos esses filmes. Ela tá no Mundo Canibal, né? No País do Sexo Selvagem. Ela tá no Último Mundo dos Canibais, do Rogério Deodato. Ela tá no outro filme do Humberto Lenzi, o Mangiati Vive, né? Os Vivos Sendo Devorados, que é muito interessante também. O Eating Alive, né? Também conhecido. Ela também tá lá nos filmes. Ela é devorada nos 3 filmes. Os diretores tinham um fetiche por ver essa moça sendo devorada viva por canibais selvagens, e o Ivan Asimov estava de alguma forma junto com ela, assim, ou atuando ao lado ou como antagonista. É muito interessante isso. E é bem legal isso. O Asimov é maravilhoso. Grande Ivan Asimov. Um ator, assim, incrível. Ele merece uma retrospectiva, um episódio, aliás, vários episódios, que a filmografia dele é muito, muito, muito grande. Ele deixou a sua marca, ele é maravilhoso, maravilhoso. O Lenzi e o Asimov, quando estiveram juntos, quando o Asimov só... O Asimov tá até no Choque, que é o último filme que o Mário Bava fez. O Mário Bava conseguiu colocá-lo ali numa participação especialíssima. É demais o Asimov. Buenas. Mas, como estamos falando ainda de Lenzi, né? Tem um filme dele que tem nome de animal. Aliás, filmes com nome de Ali, com nome de animais, é uma coisa que vai ter muito, por causa da trilogia dos animais do Dario Argento, que nós vamos falar também futuramente sobre essa trilogia, a importância dela dentro do cinema de gênero, né, europeu, mundial, por que não dizer, e dentro da questão do giallo, né. E tem esse filme do Lenzi que chama Gatos Vermelhos em um Labirinto de Vidro, Gatti Rossi em um Labirinto de Vetro, de 75, que nos Estados Unidos eles já, não, tá muito grande, vamos botar Eyeball, é o nome do filme, que nem o Torso lá do Sérgio Martino, que em italiano era I corpi presenza no tratti di violenza carnale. Daí nos Estados Unidos, não, bota Torso. Aqui foi a mesma coisa que fizeram com o Lenzi, né? Esse filme tem esse título longo, né? O Gatos Vermelhos num Labirinto de Vidro, e colocaram como Eyeball, que é o globo ocular, né, em inglês, e por uma razão muito simples, que é a história de um assassino em série que está perseguindo um grupo de turistas que está em Barcelona. É uma produção Itália-Espanha, né? Mostra várias locações clássicas de Barcelona. E esse assassino, ele tira o globo ocular das suas vítimas. Ele tira o globo ocular de cada vítima. E esse assassino tem uma particularidade muito interessante. Ele não está de preto. Não tem chapéu preto, não tem luva preta, não tem capa preta. Tem a navalha, isso ele tem. A navalha ele tá, navalha, faca, coisas pontiagudas ele tem. Só que ele usa um uniforme todo vermelho que tapa seu rosto. Então ele é uma criatura toda de vermelho, parece um demônio. E é muito interessante em termos cromáticos, que se você quer contraste numa cena, coloque objetos e elementos vermelhos, luzes vermelhas aqui, ali você vai criar um frame, um quadro com contraste. Isso é muito forte. E esse assassino de vermelho correndo enlouquecidamente é uma coisa impressionante nesse filme. Até a resolução do assassino, da identidade do assassino. É um filme muito legal do Humberto Lenzi. Eu adoro o Eyeball. Então, pra vocês terem uma ideia, o Lenzi, antes de se tornar ou ser consagrado como pai dos filmes de canibais italianos, ele teve essa passagem pelos filmes de Ali, também pelos filmes policioteschi, pelos filmes policiais italianos. Ele dirigiu muita coisa também, mas o Lenzi até gostaria de ter sido lembrado em vida por esses primeiros filmes. E quando chamavam ele para um festival, a gente está te convidando para participar no festival de cinema fantástico em tal lugar, no mundo. Ele viajou o mundo inteiro participando de vários festivais. Aí falava que bom, vocês vão me convidar para falar dos filmes de Ali. Ele disse, não, a gente quer que você fale sobre o Canibal Ferox, que é o filme mais importante dele, o filme mais brutal, mais antológico dele em termos de violência gráfica. É um dos filmes mais violentos da história do cinema, o Canibal Ferox. Mas ele, não, de novo, Canibal Ferox. Ele fez os filmes, ganhou muita
fama e dinheiro em cima dessa questão dos filmes de canibal, mas como o criador, como autor, ele se orgulhava mais desses filmes que ele fez, esses thrillers de suspense, os filmes de Alien, era o que ele mais gostava de falar, tinha vontade de sentar numa plateia, exibir os filmes, comentar, principalmente com as plateias mais jovens, estão descobrindo, né, esses filmes. E ele deixou essa marca no Giallo, uma marca antológica, eu diria, uma marca muito forte, e nós vamos explorar nos próximos episódios vários desses muitos diretores. É um universo muito grande, é um universo muito vasto, e eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada. Futuramente teremos convidados para podcasts maiores, episódios maiores, com recortes temáticos, que existe uma série de recortes temáticos dentro do Giallo. Eu pretendo esgotar, falar muito sobre os filmes de Alien em si, mas partir para outros subgêneros italianos. Quero falar sobre os filmes de zumbi, os filmes de canibal, quero falar sobre os filmes os policiais, os thrillers, os filmes góticos, o horror italiano clássico. Pretendo falar muito sobre esse universo que eu sou completamente apaixonado, como eu falei para vocês, e eu quero dividir com vocês essa paixão, falar muito sobre cada um dos filmes, os filmes que eu mais gosto, fazer top 5s e listas, e apresentar para vocês todo o conhecimento que eu tenho em cima disso, que é uma paixão. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto do cinema de gênero italiano, como eu gosto do cinema italiano de um modo geral, que já foi a maior filmografia, maior indústria do mundo, até ser destruída, né, por Hollywood nos anos 80, mas até 80 e poucos era um país que produzia coisas impressionantes. A Itália, os italianos foram os cineastas que foram mais longe em termos de exploração da violência, da sexualidade, já nos anos 70, no início dos anos 80. É só pegar exemplos como Salò, do Pasolini, como Cannibal Holocausto, do Ruggero Deodato, e tantos outros filmes. O que é chamado de cinema secreto italiano, que é aquele grupo lá da Nocturno e da Raro Video, esses jovens italianos, fãs também como eu, desses filmes, conseguiram recuperar, conseguiram pesquisar, foram lá atrás de filmes malditos como Bestialità, que eu quero falar muito sobre esse filme aqui. Acho que ninguém falou sobre Bestialità, que é um filme que fala de zoofilia, de demônios e coisas absurdas, extremas. O filme tem Frankenstein, né, a nossa querida Iris do Buio Ômega, numa cena emblemática já na abertura do filme, em que ela é possuída por um Doberman tarado. E entre outros filmes, como La Immoralità, os filmes chocantes que a Itália fez, e com maestria, com autoria. Eu pretendo muito falar sobre isso também, tá certo? Espero que tenham gostado. Esse primeiro episódio foi uma pequena amostra, assim, do que virá, e espero que esse primeiro episódio já tenha deixado vocês com água na boca para consumirem os próximos, tá ok? Por favor, compartilhem com os amigos, falem desse podcast, essa boa nova no mundo dos podcasts de cinema. Existe agora um podcast que vai se debruçar com muita paixão, com muito tesão, em cima dos filmes de Alien, e futuramente sobre todo o fascinante, o borbulhante, o exuberante, o colorido mundo dos filmes de gênero italianos, clássicos, todos. Vai ser muito Eurocult, vai ser muita coisa legal, muita coisa bacana pra vocês. Agora com a participação final aqui num certo uivo, eu acho que da Nina, da Sofia, não sei qual das duas tá aqui do lado, tá certo? E é isso. Um beijo a todos e ótimos sonhos.